falando nisso, cara, veio na minha cabeça, até com a tua camiseta aí da mídia, o quanto o quanto a mídia não influencia essas pessoas que estão ali nessa mediocridade, nesse lugar do meio, né? E o quanto isso não pode influenciar a vida de todo mundo. Sim. Num regime. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga a mídia? Cara, Já que você é um cara de comunicação? Isso para mim é uma coisa tão importante que o meu 10º livro chama-se Verdades e Mentiras. Como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Cara. Eu escrevi um livro a respeito desse assunto. Como é que é essa história aí? Cara, eu trabalho com isso há 30 anos. Eu comecei com isso aqui no final dos anos 90. Né? Porque eu sou um cara da mídia. Eu sou um cara da mídia. Embora eu nunca tenha trabalhado na mídia tradicional, eu sou um cara da mídia. Eu vim lá de dentro. Eu era um cartunista, eu estava publicando em alguns lugares. Quando eu virei o cara do marketing, eu usava a mídia para tudo que eu queria. Eu fazia propaganda, eu tinha os meus press releases, eu tratava com a imprensa e tudo mais. Então, eu sempre entendi o poder que a mídia tem, sempre entendi o poder do storytelling e sempre usei isso a meu favor. Então, eu sou um cara da mídia. Né? Embora eu não tenha trabalhado dentro de uma redação, eu tenho um monte de gente que eu conheço lá, eu conheço o processo todo, eu sabia como era que funcionava. E no meados dos anos 90, eu comecei a contar isso para as pessoas nas palestras que eu fazia no segmento automotivo. Porque tinha um momento que eu falava em comunicação, eu falava, cara, presta atenção. Né? Você está entendendo como é que as notícias funcionam? Você entendeu que esse título aqui não é o que foi dito aqui? E aí eu comecei a desenvolver todo um trabalho, e porque ele fez um sucesso brutal dentro do segmento que eu atuava. E aí eu comecei a colecionar material. E fui vendo cada vez mais como essa coisa foi sofisticando, como certos processos da mídia, que eram coisas assim, como é que eu vou dizer? Coisas assim, pitorescas, se transformaram em coisas diabólicas, né? O que era, no tempo do Chateaubriand, do jornalismo marrom, cara, me paga um anúncio, senão eu falo mal de você. Que era engraçado, era pitoresco, virou um treco diabólico, cara. Os caras passaram a usar técnicas extremamente sofisticadas para levar você a fazer escolhas que você não quer, né? Quando eu olhei isso tudo, eu falei, cara, o negócio está ficando sério. E aí, em 2011 para 2013, as redes sociais chegam com o pé na parede, muda tudo, e o mundo vira de ponta cabeça. E a mídia ficou louca. Ela enlouqueceu. E a partir dali eu olhei e falei, cara, chegou a hora de eu falar a respeito. Então, em 2022, na esteira final de um projeto, de um processo que vinha de eleição de Bolsonaro com pandemia... Mostra pra galera aí, cara. Mostra. Eu olhei para aquilo e falei, cara, chegou a hora de falar a respeito. E aí eu reuni todo o material que eu tinha, tudo que eu tinha de material, e escrevi um livro contando como é que funciona. Então, cara, o que é a mídia? Como é que ela funciona? Que truques esses caras usam para fazer a tua cabeça e você nem percebeu? E eu vou te dar exemplos. Eu encho de exemplos aqui. Dá um pra gente aí. Cara, tem milhares aqui. Tem um delicioso. Pandemia. O bicho pegando pra cacete. Notícia no Rio Grande do Sul. O Hospital Moinhos de Vento contrata um container refrigerado porque não cabem mais corpos dentro do necrotério por causa do volume de mortes. Entendeu? Tem tanta gente morrendo que não cabe mais um necrotério e os caras contrataram um container refrigerado. Qual é a imagem que vem na tua cabeça? O que você enxerga? Fudeu, meu velho. Tá todo mundo... Mas tem corpo no chão. Pilhas de mortos. Me descreve a imagem. Pilhas de mortos. Pilhas de mortos, os caras tentando botar dentro do container, assim, não cabendo, falando, mano, traz outro container, igual maionese. Aí no final da matéria... Tipo o Palmeiras ganhando o jogo. Aí no final da matéria tá escrito que o necrotério do hospital comportava 3 corpos. Entendi. Filhas da puta. Você entendeu? Sim. Puta de uma sacanagem, não, cara. É 3 corpos cabiam lá, entendeu? Então, se morreu 4... Tinha que ter uma alternativa. Então não eram pilhas de mortos. Só cabia 3. Era um negócio sub. Não é que era sub. E funcionava bem, porque morriam 3 ali. Quando morreu o 4, aí, cara, aí essa notícia ganhou vai pro mundo inteiro, cara. Pô, estão tendo que botar um refrigerador porque não cabe morto. Quantos são? Era 3, agora são 4. É manipulação, né, velho? Isso é manipulação clara. Isso aí é... Não, mas é direto, cara. Aquela história toda... Mas tu viveu isso? Tu viu isso lá? O quê? Tá aqui no livro. A notícia tá aqui, tá reproduzida aqui. Tá no livro, a notícia. Tomar no cu, meu. Cara, aquela história que nós vivemos uma pandemia inteirinha. De toda a noite o mortômetro tá na Globo, cara. Morreram 2.000, morreram 3.000, morreram 4.000, morreram até que o dia que chegou em que morreram
4 mil pessoas. Tá aí em todo lugar, morreram 4 mil. Eu tenho manchetes de Portugal aqui. Brasil, 4 mil mortes por dia. Aí você vai olhar, peraí, não é que morreu 4 mil. Foram reportadas 4 mil mortes quando chegaram os relatórios dos últimos 3 dias. Não morreu 4 mil num dia. Final de semana, né? Os dados eram atualizados, Isso é era na reporte, terça-feira. Aí então, pegava sábado, domingo e segunda. E reportar, e deu 4 mil. Quando virou o número, cara. 4 mil é o número do Brasil. Quando eu falo isso, eu não estou negando Óbvio, que morreram 4 mil. Óbvio, Foda, eu só uma estou dizendo merda, para você falar, pera, calma, cara. Não é que morreu 4 mil num dia. Morreram 900, mais 900, mais 900. O que já é foda. Já é foda, mas não foi 4 mil num dia. Aí o cara fala, mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, cara. Quando você define esses grandes números, eles impactam automaticamente na tomada de decisão. Políticas públicas vão ser desenhadas para 4 mil mortes por dia. E impressões que você faz para quem tá, né, para quem você está comunicando aquilo ali, que o cara não vai pensar mais nisso. Ele assimila aquele número como sim ou não, absurdo ou não, e vai se comportar e pautar suas decisões, como você falou, baseado nessa impressão. Sim, né? Sim. E aí, eu tô cheio de exemplo aqui. Tem exemplo que você morre de dar risada. Tem um meu pessoal, tá aí. 2008, eu resolvo que eu vou sair da empresa. Então, 52 anos de idade, vou sair da empresa e vou virar um empreendedor. Então, eu estava abandonando uma carreira de 22 anos, extremamente bem sucedida, como CLT, numa grande empresa, para me transformar num outro bicho, que era um empreendedor. Eu falo, cara, essa decisão é tão foda que eu preciso marcar isso. Esse momento tem que ser marcado de uma forma espetacular. O que eu fiz? Eu vou sair da empresa, vou descansar um pouquinho e esse meu descanso vai ser uma viagem espetacular. Eu vou para o Polo Norte. Tá? E quando eu falo Polo Norte, não é que eu vou no Ártico. Eu vou nos 90 graus norte. Eu vou lá, no topo. Eu sou um dos raríssimos brasileiros que vocês conhecem que botou o pé nos 90 graus norte. Né? Para ir para lá é um negócio maluco. Tem que comprar uma passagem num quebra-gelos nuclear russo. Cara, é muito louca a viagem. Mas eu falei, bicho, essa viagem marca um momento. Então eu vou fazer a viagem. Né? Comprei a viagem, defini tudo. Falei, bom, eu saio em abril, faço a viagem em junho. Perfeitamente. No meio do caminho, eu conto que eu vou fazer isso. E o Jornal de Bauru, que é a minha cidade, porra, você vai fazer, vem aqui dar uma entrevista. E lá vou eu dar entrevista. Tá? E dou entrevista contando o que está acontecendo. Falei, cara, pô, pai, eu tô fazendo mudança para fazer viagem. Manchete do jornal. Né? Executivo larga emprego para fazer uma viagem para o Polo Norte. Tá aqui, tá reproduzido aqui. Como assim, cara? Não existe Globo ainda, não? Porra. Pra fazer piada o tempo todo. Aí você olha pra aquilo e fala, cara, mas foi isso que eu falei? Não, não foi isso que eu falei. Não. Mas é tão mais legal contar que o louco largou um emprego de 26 anos só por causa de uma viagem, que o editor resolveu que ia ser isso. Isso abre o caminho pra gente entender o que tá acontecendo, né? Nós estamos mudando, a sociedade está mudando. Se a gente estava até agora tratando da sociedade da informação, acabou, meu caro. Agora é a sociedade da narrativa. Não se trata mais de você ter acesso à informação, saber trabalhar e o que fazer com ela. Agora é o seguinte, quem é que conta a história direito? Quem é que conta boa história? E na sociedade da narrativa, cara, muda tudo, porque fica tudo relativo. Não precisa estar certo. Não precisa ser verdade. Não interessa se a história é bem contada ou não. E o que nós estamos vendo é exatamente isso, cara. Estão acontecendo coisas que são ilógicas. Você fala, cacete, mano, não tem a menor lógica. Não interessa. A história é tão bem contada que ela ganha passa a ser espaço. Uma verdade. E aí vai a ser verdade, cara. Essa semana aí aconteceu, né? O imbróglio lá dos móveis, né? Na casa, né? Na casa do nosso presidente e tudo mais. Exatamente. Sabe o que eu tenho, a história que eu tenho aqui? Eu tenho a história do leite condensado. Lembra da história? Cara, o Bolsonaro comprou 15 milhões em leite condensado. Quando você vê essa notícia, ela é tão estapafúrdia que você fala, cara, não tem como isso ser verdade. É impossível ser verdade. Tem que ter alguma coisa errada aí. Mas não interessa, cara. Todo mundo tem que saber que esse louco comprou 15 milhões de leite condensado. Aí quando a verdade vem à tona, pô, primeiro que não foi ele que comprou,
segundo que isso era para alimentar não sei o quê, era leite condensado para o exército inteiro, e o preço da lata, que era R$ 140, na verdade não era um fardo de lata. Toda a verdade aparece, mas quando ela aparece já é tarde demais, cara. Já foi, entendeu? Então, nós estamos vivendo uma sociedade de contadores de história. E aí o bicho pega pra cacete, cara, porque se você não tiver... Sociedade do escândalo. Repertório, se você não tiver repertório pra saber que esta frase que você me contou, Carlos Drummond de Andrade jamais escreveria essa merda, entendeu? Não é ele, cara, porque ele não escreveria isso. Agora, quem é que tem capacidade de olhar a frase e falar, não é? Entendeu? Isso que você disse que o Lula falou, não pode ser verdade, porque ele não falaria esse tipo de coisa. Mas eu tenho que ter o repertório para poder entender. E aí, bicho, aí que mudou tudo.